que a gente pretende nesse primeiro módulo, né, que é uma visão geral aí das reações orgânicas aí, né? Então, a ideia principal aí, a gente está falando... Deixa eu só voltar aqui no... Se tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone para perguntar, que fica mais fácil, tá bom, gente? Aí vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, não. Então, a ideia principal dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre a ruptura de ligações, né? O que seria quando aquele termo nucleófilo, eletrófilo, então está classificando um pouquinho esses reagentes. Falar um pouquinho do que é um mecanismo de reação, né? Então, frente a essas reações orgânicas, quais são os tipos de mecanismos, né? O mecanismo polar e o mecanismo radicalar. E como que eu posso estar classificando as reações de adição, substituição, eliminação e rearranjo. Então, falando sobre a ruptura. Então, vai existir uma quebra da ligação. Então, essa quebra, ela pode ser o quê? Homolítica ou heterolítica. Nós sabemos que a ligação que predomina aí nos compostos orgânicos é a ligação covalente. Então, os átomos eles vão estar compartilhando um par de elétrons. Se essa ruptura ocorrer, igual está mostrando ali, estão vendo o zigue-zague ali frente ao carbono e hidrogênio? Se a ruptura ocorrer e o carbono e o hidrogênio, cada um ficar com um elétron, a gente fala que teve uma ruptura homolítica. E a gente teve a formação de um radical livre. O que seria esse radical? É todo mundo que tem um elétron desemparelhado. Ele tem um elétron sozinho ali dentro do orbital. Esse composto, esse radical livre ali, ele é extremamente reativo. Então, por isso que no nosso organismo, quando falam, nossa, a gente está produzindo muito radicais livres e isso leva ao envelhecimento. Por quê? Esses radicais reagem muito, né? E isso acaba provocando um envelhecimento da pessoa por causa do ataque às células. Na parte de orgânica, a formação desses radicais vão formar espécies extremamente reativas que vão poder reagir com outro composto que estiver ali próximo. Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Falou em ruptura ou quebra homolítica, significa o quê? Cada um vai ter uma divisão ali daquela ligação e cada um vai ficar com um elétron. Se ocorrer a quebra heterolítica, então significa o quê? Que uma das espécies fica com o par de elétrons e a outra não fica. Então, se vocês olharem um pouquinho abaixo, o que está sendo mostrado é o quê? Ocorreu a quebra heterolítica, porém o carbono ficou com o par de elétrons. Todo para ele. Ele ficou com um elétron a mais do hidrogênio. Então, esse elétron a mais fez ele ficar com uma carga negativa. Então, ele formou o que a gente chama de carbânion. É o carbono, né, ou a cadeia carbônica, com um elétron a mais. Lembrando o quê? Que quando tem um elétron a mais, ele vai ter uma carga negativa, ele vai ser um ânion. Juntando tudo, vira um carbânion. Se essa quebra heterolítica, por exemplo, faz com que o carbono fique sem o elétron, ele ficaria com uma carga positiva e ele forma o que a gente chama de carbocátion. Aí ele tem uma carga positiva, que não está sendo mostrado aqui. Então, a ruptura heterolítica, ele pode formar um cátion ou um ânion. Esse cátion ou ânion, se estiver na cadeia carbônica, ele é chamado de carbânion ou de carbocátion. Certo? Bom. Professor, Oi. Qual é a diferença dessas duas, assim, na prática, no ambiente que ela ocorre? O que faz causar uma e o que faz causar a outra? Não tem uma diferenciação? Pode ter o início, né? O início pode ser um outro átomo, uma incidência de luz, pode ter a formação de um radical. E na ruptura heterolítica, principalmente a diferença de eletronegatividade. Então, se tem uma diferença de eletronegatividade, existe uma polarização da ligação, e às vezes com o aquecimento você leva o quê? A molécula
a ter um pouco mais de agitação até o momento que ocorre a ruptura da ligação. A ruptura heterolítica é o que mais vai predominar nas reações. Uma grande, assim, 80% das reações são via heterolítica. E dessa parte aí, você pode ter aí mais de 2/3 aí vão ser via carbocátion, ao invés de ser via carbônio. A parte de ruptura homolítica, a gente vê principalmente ali na parte de polimerização de alcenos, nas ligações de alcanos, elas ocorrem via radicalar. Não sei se eu respondi, mas é... Respondeu sim, professor. Então tá bom. Ó, então, agora a gente vai falar dos reagentes. A gente tem 2 tipos de reagentes principais aí. O reagente que a gente chama de eletrófilo e o nucleófilo. Filo lembra... Vocês lembram de filo e fóbico? Quando a gente fala que a gente tem fobia, eu tenho fobia... Não gosto de rato. Então eu tenho fobia de rato. Eu tenho filo por massas. Por macarrão. Então eu tenho afinidade por macarrão. O eletrófilo, ele tem afinidade por elétron. E o nucleófilo, ele tem afinidade por núcleo. Então, no núcleo a gente tem carga positiva. E o eletrófilo, ele tem afinidade por elétrons, ele tem afinidade por carga negativa. Então, quando eu falo, eu tenho um reagente eletrófilo, ele vai ser o quê? Um átomo ou um grupo de átomos que vai possuir afinidade por elétrons. Se vocês lembrarem da teoria de ácido e base, a teoria de Lewis, ele fala o quê? Que qualquer espécie que tenha afinidade por elétrons, né, que possa aceitar um par de elétrons, é um ácido de Lewis. Então, todo eletrófilo, ele é um ácido de Lewis. Então, eu poderia colocar, eletrófilo é igual a ácido de Lewis. E aí, se vocês olharem aí os exemplos, eu tenho hidrogênio H+, eu tenho magnésio 2+, eu tenho o cátion de lítio, tenho o cloreto de alumínio e tenho o trifluoreto de boro. Nós temos ali espécies carregadas positivamente, né, como os cátions ali, os 3 primeiros, do hidrogênio, do magnésio e do lítio, e tem espécies que não estão carregadas, como é o caso do cloreto de alumínio e o trifluoreto de boro. Mas o alumínio pode receber esse par de elétrons, por isso ele é um reagente eletrófilo, e o boro aqui do trifluoreto de boro, ele também pode receber um par de elétrons. Então, por isso que eles são ditos, né, como reagentes eletrófilos, porque eles podem receber esse par de elétrons. Os cátions, a gente já bate o olho e já vê que tem afinidade por elétron. Tá faltando elétron, ele pode receber. O que vai acontecer com o reagente nucleófilo? Ele vai ser o inverso. Se o eletrófilo ele possui afinidade por elétrons, o nucleófilo tem o quê? A afinidade por carga positiva, por núcleo. Então, eles têm elétrons disponíveis para efetuar uma ligação. Ou seja, ele tem um par de elétrons não compartilhado, ou ele tem o quê? Um par de elétrons a mais. Ele recebeu um elétron de um outro átomo ali, né? Ele está carregado negativamente e ele pode fazer essa ligação. Então, a gente vai encontrar espécies negativas, né? Igual estão sendo mostrados aqui, ó, o brometo, o cloreto, né? A hidroxila. E tem espécies, por exemplo, que nem a amônia, né? Aqui, ó, é trifenilfosfina, tá? Que eu não sei se aparece a setinha do mouse para vocês, mas é esse aqui do lado direito aqui que tem o fósforo com o par de elétrons aqui disponível. A gente também vai ter essas espécies que não estão carregadas negativamente, mas possuem um par de elétrons não compartilhados. Então, nesse caso aqui é o fósforo, né? Que pode doar esse par de elétrons. Assim como no caso da amônia, do NH3, é o nitrogênio que tem um par de elétrons ali não compartilhados que ele pode doar para fazer a ligação. Então,
Quando ele doa esse par de elétrons, ele funciona como uma base de Lewis. Então, o nucleófilo ele vai ser sempre igual a uma base de Lewis. E aí, quando vocês viram lá, é uma adição nucleofílica. Então, quer dizer que eu vou adicionar um reagente nucleófilo. Eu vou fazer uma adição eletrofílica. Então, eu vou adicionar um reagente eletrófilo à minha cadeia carbônica. É isso que muda. Então, seguindo, num mecanismo de reação. Se vocês observarem, a gente vai ter o quê? A reação e o mecanismo. O que é a reação? A reação é o reagente. Vocês estão vendo uma dupla seta, né? Então significa que está em equilíbrio. E em cima, você pode ter essa seta, o seu solvente, ou nesse caso aqui, o solvente é o metanol, né? E ele está em meio ácido. Mas além dele ser o solvente, ele também vai ter um papel de reagente. Então a gente até diz que esse tipo de reação é uma solvólise, né? Em que o próprio reagente também, o próprio solvente é o reagente. Então, se vocês observarem, o hidrogênio aqui, ó, desse ácido carboxílico, né, do C-OH, esse hidrogênio aqui ele vai ser substituído, né, pelo CH3. Então, numa reação, eu tenho o quê? O reagente e o produto. Na reação, ela não mostra como aquele reagente se transformou em produto. Ele só mostra o quê? O início e o fim do que se formou. O que eu tinha no início e o que eu obtive no final. O mecanismo, ele vai mostrar o quê? O passo a passo de como aquele reagente se transformou no seu produto. Então, ele vai mostrar, por exemplo, no nosso caso, como o ácido acético, né, que é o nosso reagente de partida, como ele vai se transformar no acetato de etila. Então, como que eu parti de um ácido carboxílico e cheguei num éster ali no final. Então, ele passou por todas essas etapas que estão sendo mostradas e cada etapa tem a formação de um produto aí. Esses produtos, né, formados, eles são chamados de intermediários da reação. Porque o meu produto final é o acetato de etila. E o meu reagente inicial é o ácido acético, ou ácido etanólico. Os outros, que são mostrados aí depois da seta, são todos chamados de intermediários. Alguns intermediários a gente consegue verificar a existência deles. Outros, o tempo de vida deles é muito curto. Então, a gente sabe que eles são formados, mas eles rapidamente são consumidos durante a reação. Então, o que eu entendo no mecanismo? Que são o quê? O passo a passo de como o meu reagente vai se transformar no produto. E se vocês observarem, existe uma seta, né? Além da seta a dupla seta que a gente viu em preto ali, a gente tem uma seta em rosa ali ou em vermelho, que ela é chamada de seta curva. Essa seta curva, ela indica o movimento dos elétrons. Então, por exemplo, é o que mais vocês vão acabar utilizando na disciplina aí, quando vocês estiverem fazendo o mecanismo. Ela indica o movimento dos elétrons. Então, o que vai acontecer? O oxigênio aqui nessa primeira seta curva, logo embaixo da palavra mecanismo, ele está com 2 pares de elétrons não compartilhados. Ele vai utilizar um par de elétrons não compartilhados para se ligar com o H+, aqui que está em cima da seta preta aqui. Quando ele se ligou, né, ele utilizou um par de elétrons não compartilhados, e aí ele está fazendo 3 ligações, que não é comum para ele. Aí ele vai lá e vai puxar o quê? Um par de elétrons da ligação dupla, para regenerar o outro par de elétrons não compartilhados. Não precisa ficar preocupado agora em tentar entender esse mecanismo, porque depois vocês vão aprender, para cada função ali que a gente for estudar, como que é feito o mecanismo dela, como que reage. O que eu preciso que vocês saibam hoje é o quê? Que a reação só mostra para mim o reagente e o produto final.
O mecanismo, ele me detalha os passos que aquele reagente passou até ele se transformar no produto. E esse passo a passo, ele vai incluir o quê? Esse movimento dos elétrons, o que se ligou, o que se rompeu, né, dessas ligações, como ocorreu o movimento dos elétrons, e para isso eu utilizo essa certa curva. Isso que é importante. E para cada etapa que eu passo, eu formo um intermediário. E esses intermediários, eles são importantes para a gente conseguir, por exemplo, identificar que tipo de mecanismo está presente naquela reação. Fiquem tranquilos, às vezes parece meio complicado no primeiro momento, mas depois vai melhorando, tá? Se eu tiver um mecanismo, aquele mecanismo que a gente acabou de ver aqui anteriormente, é um mecanismo polar. Então, ocorreu a quebra heterolítica da ligação. Tá? Então, a gente pode ver que tinha o quê? Ó, tinha um H+ presente, depois perdeu uma molécula de água embaixo, tá? Existe um mecanismo que é chamado de mecanismo radicalar. Eles vão predominar principalmente moléculas que são apolares. Então, se a gente pegar um alcano, por exemplo, é um mecanismo principal ali. Ah, se eu tiver um alceno, pode também ocorrer um mecanismo radicalar. Então, numa polimerização, né, de alcenos, né, formação de polímeros, a gente pode ter um mecanismo radicalar que é bem conhecido. Então, foi o que eu falei, eles são muito reativos. As reações radicalares não são muito comuns quando comparadas às reações polares. Mas elas são importantes. Vamos lá ver como... Um exemplo aqui, ó. Eu tenho um metano, e aí ele vai reagir com cloro, mas nesse caso, a indução, né, a formação aí desses radicais, ela vai ocorrer a partir da incidência de luz ou de calor. Então, quando ocorre a incidência de luz ou de calor, ocorre o quê? A substituição de um dos hidrogênios do metano por um átomo de cloro ali, formando o cloro-metano. Essa seria a reação. O mecanismo via radicalar, ela ocorre o quê? Principalmente em 3 etapas. A primeira etapa também não é importante vocês ficarem preocupados nessas 3 etapas. O importante agora é saber o quê? Que o mecanismo via radical, ele é formado a partir de 3 etapas. Ocorre primeiro a iniciação, seria o quê? A partir da incidência de luz, a formação dos radicais, né, do cloro. A propagação, né, que é quando esse radical, né, do cloro formado vai atacar a sua cadeia carbônica, né? E aí, depois que você teve essa propagação, você vai ter uma etapa de finalização, ou seja, precisa finalizar essa reação. Seria quando você o quê? Vai ter 2 radicais, né? Um se unindo com o outro para finalizar a formação do radical. A gente diz que a propagação ela tem um efeito de cascata. Então, a partir do momento que teve uma iniciação, é difícil de você extinguir. Então, ela vai ocorrendo muito rapidamente. Fiquem tranquilos que essa parte de mecanismos via radicalar, quando a gente estiver falando de reações de polimerização de alcenos, a gente vai retomar. A ideia de hoje é apresentar e mostrar para vocês, ó, existe isso e essa é uma visão geral. Depois a gente vai entrar nos pormenores, no passo a passo, vocês vão treinar esses mecanismos. Um mecanismo polar, ou chamado também de iônico, ele ocorre quando existem diferenças de eletronegatividades. Então, se vocês observarem aqui o carbono com o átomo Y, eles existem diferenças de eletronegatividade. Nesse caso aqui, Y é mais eletronegativo que o carbono. Então, diferença de carga, o delta minúsculo aqui para ele. Tá? Mas pode ser o contrário. O carbono ser mais eletronegativo, por exemplo, que um outro elemento chamado de X. Aí, nesse caso, como o carbono é mais eletronegativo, ele ficaria com a densidade de carga negativa.
Quando ele vai ficar com a carga negativa completa, ele realmente ocorreu o rompimento dessa ligação, né, do carbono com X ou carbono com Y, aí você vai formar. No primeiro, formaria um cátion, né, um carbocátion, e no segundo, né, com X, ele formaria um carbânio. E aí aqui, ó, a gente veria o passo a passo aqui, ó, para cada uma daqueles grupos funcionais que vocês estudaram, né, em orgânica, né? A maioria deles tenho certeza que vocês viram, né? Um álcool, então quando tem o carbono com OH, o carbono é menos, né, eletronegativo, então ele fica com delta mais. No aleto de alquila, por exemplo, existe diferença de eletronegatividade. Também o carbono é menos eletronegativo. Mas existem situações em que ele vai ser mais eletronegativo. Por exemplo, quando ele tiver um reagente de Grignard, né, associado ao metal ali, ó, tá vendo? Com magnésio, o carbono é mais eletronegativo. Ou, por exemplo, né, quando eu tenho uma cadeia carbônica ligada diretamente ao metal, como no alquil lítio aqui. Aí o carbono também ele vai ficar com a... Como ele é mais eletronegativo, ele fica como delta menos. O restante é tudo delta mais, ou seja, a tendência é de formar um carbocátion. A diferença aqui é no alqueno, né? Porque no alqueno são dois carbonos, e aí dois elementos iguais, essa ligação não está polarizada. Aqui, ó, é um mecanismo, né, que é um dos primeiros que a gente vai começar a estudar, que seriam as reações de alcenos e alcinos. Então, a gente vai ter uma adição de HBr. Aonde vai ocorrer isso? Vai ocorrer na insaturação, na ligação pi da ligação dupla ali. O que você vai fazer? Você vai adicionar primeiro um hidrogênio, então a seta curva ali da ligação dupla se ligando com o hidrogênio, e depois, né, vai entrar o bromo. Então, se a gente olhar lá o finalzinho do mecanismo, ó, houve a adição, né, desses átomos em verde ali na cadeia carbônica. Então, a gente partiu de uma insaturação e houve a adição do HBr ali. Então, o que a gente vai ter de reações orgânicas ali? Gente, eu já estou encerrando, tá? Pode ficar tranquilo. Nós temos reações do tipo de adição, de substituição, de eliminação e de rearranjo. Como o nome já fala, uma reação de adição, a gente vai ter o quê? Dois reagentes vão se juntar e formar um terceiro. Então, eu posso ter uma adição que de um nucleófilo, que seria quando eu adiciono o quê? Um reagente carregado negativamente, ou que ele tem um par de elétrons para ser adicionado, né? Um par de elétrons não compartilhados que ele pode adicionar. Nesse caso aqui, ó, se a gente observar, a gente vai ver o quê? Que ele vai se ligar ao carbono do C-O. Então, ele está sendo adicionado, né? Ele entrou aqui, ó, no final do produto. Então, ele se adicionou àquele... Ele não teve nada de saída, nada de troca. Ele só foi adicionado. Então, é uma reação de adição. E por que é nucleofílica? Porque a espécie que foi adicionada, que era o grupo CN aí, mais o hidrogênio verdinho ali, ele foi o quê? Ele era carregado negativamente. Então, foi o primeiro a ser adicionado. Então, é uma adição nucleofílica. Então, a primeira espécie a entrar era um nucleófilo, por isso que é chamado de adição nucleofílica. Se fosse uma adição eletrofílica, a primeira espécie a entrar é carregada o quê? Positivamente. Então, observem que agora ó, a seta curva mudou de sentido. Então, é a ligação dupla que está indo lá se ligar com o cloro. Só que é um cloro carregado positivamente. Então, a primeira adição que está sendo adicionada aqui ó, é um eletrófilo. Então, os dois cloros vão entrar, né, na nossa cadeia carbônica, então é uma adição, e é uma adição eletrofílica. Por um outro lado, uma reação de substituição, a gente vai ter uma troca aí. Então, se eu tenho
um composto AB e vai ser substituído por C, eu vou ter formado o quê? Um composto AC e o B vai ser substituído. Então, eu tenho um composto AB e eu vou estar substituindo o B pelo C. Isso seria uma reação de substituição. Um grupo de átomos ou um átomo vai entrar no lugar de outro. O que é comum aí, né? A gente vai estudar essas reações de SN1 e SN2, né? O importante para vocês é observar o quê? Ó? Que o verdinho, que é o bromo, vai ser substituído pela hidroxila. Tanto na reação de cima, como na reação de baixo. E por que é uma substituição nucleofílica? Porque a espécie que está sendo substituída, né? Isso indo substituir, ela é carregada negativamente. Ou ela tem um par de elétrons não compartilhados. Então, uma reação de substituição nucleofílica, vai existir a substituição de um grupo, nesse caso do bromo, pela hidroxila. Por que é chamado nucleofílica? Porque é o nucleófilo que está sendo utilizado, nesse caso, a hidroxila. Aqui é a mesma coisa, ó, é uma substituição eletrofílica, só que nesse caso, a gente vai estar substituindo, né, um hidrogênio do anel aromático por um cloro. Só que é uma substituição, não é nucleofílica, é eletrofílica. Por quê? O cloro que está sendo substituído aqui nessa segunda linha, se vocês observarem, ele tem uma carga positiva. Então, ele é um eletrófilo. Então, por isso que é chamado de substituição eletrofílica. Você pode ter uma substituição por radical, que é o que a gente vê principalmente em alcanos, e aí quem vai substituir é um radical, nesse caso aqui é o bromo. Faltam só duas, eu prometo não passar de 8h40, tá? Reações de eliminação. Bom, o que nós vamos ter? Se a gente tiver aqui ó, um composto BAAC, o que vai acontecer? A gente vai eliminar dois grupos, o B e o C, ficando somente o AA. Se vocês observarem, o que aconteceu com o AA? Ele tinha só ligações simples e ele acabou adquirindo uma ligação dupla, uma insaturação. Então, numa reação de eliminação, a gente vai ver o quê? Que só grupos saem da nossa cadeia carbônica e é formada uma insaturação. Existem alguns mecanismos, que é o que a gente vai acabar estudando, que são as eliminações do tipo E1 e E2, né? Mas não fiquem preocupados agora com essa questão de primeira e segunda ordem. O que nós estamos vendo aqui? Ó? Nós temos um átomo de bromo, verde, e um átomo de hidrogênio. Observem que o primeiro passo envolve o quê? Um nucleófilo. E aí esse nucleófilo ele vai retirar o hidrogênio formando água e depois o bromo ele vai acabar saindo também na forma de bromento. Houve a formação de uma insaturação. Se vocês olharem ali, ficou só os vermelhinhos, os carbonos, mas teve uma insaturação entre os aletos, entre o aleto e o hidrogênio que acabou sendo eliminado. O que eu preciso observar na eliminação? Que sempre vai sair grupos. Nesse caso, saiu quem? Um hidrogênio e um bromo. Poderia ter uma eliminação do tipo de segunda ordem, mas isso aqui vocês vão estudar comigo depois. E aí a gente tem o que a gente fala que é um rearranjo. O que seria um rearranjo? Eu preciso modificar. A gente sabe que tudo tende a menor energia. Vocês devem ter estudado um pouquinho isso lá em fisicoquímica. Então, quando a cadeia carbônica ela é atacada, ela vai começar a sofrer uma reação, ela pode o quê? Ela vai sempre buscar o quê? Se estabilizar. E às vezes essa estabilização leva à formação de um outro composto que tem uma estabilidade maior. E eu consigo prever como vai ocorrer esse rearranjo. Então, ocorre uma migração de grupos. Então, se vocês observarem aí no exemplo,
essa reorganização, ela ocorreu o quê? Ó? Desse grupo etil, né, desse CH3, CH2, ele acabou o quê? Migrando, né, ficando um grupo CH3 de um lado e um outro grupo CH3 do outro, formando um composto trans. Por quê? Esse composto trans ele vai possuir uma estabilidade maior do que o composto inicial. Então, esse rearranjo, às vezes, vai ocorrer de forma a tentar estabilizar. E essa estabilização pode ocorrer naqueles intermediários que a gente for ver durante as reações. Fiquem tranquilos, tá? Que depois a gente vai rever todos esses tipos de reações, a gente vai estudar com detalhes. E aí vocês podem tirar as dúvidas agora, se vocês quiserem.